A Guiana é um país localizado no norte da América do Sul, banhado pelo Oceano Atlântico ao norte e fazendo fronteira com o Suriname a leste, com o Brasil ao sul e sudoeste e com a Venezuela a oeste. Com uma área de aproximadamente 214.969 km², a Guiana é o terceiro menor estado soberano da América do Sul e o 83º maior país do mundo. E com uma população estimada em cerca de 813 mil habitantes, a Guiana é o segundo país menos populoso da América do Sul, o 160º país mais populoso do mundo e o 11º menos densamente povoado do planeta. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse pequeno país sul-americano, que foi uma das inúmeras colônias do Império Britânico pelo mundo e é o único país da América do Sul que tem o inglês como língua oficial. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Os primeiros habitantes da região da atual Guiana foram os povos nômades vindos da América Central e que chegaram na América do Sul por volta de 10 mil anos atrás. Alguns historiadores especulam que os grupos indígenas Arawak e Caribe se originaram no interior da América do Sul e migraram para o norte. Os Arawakes foram os primeiros a chegar no território da atual Guiana, onde desenvolveram uma sociedade de agricultores, caçadores e pescadores. Mas a tranquilidade da sociedade Arawak foi perturbada pela chegada dos hostis caribes, que fizeram com que muitos Arawakes se deslocassem pelas ilhas das Pequenas Antilhas. Em 1498, durante a sua terceira viagem para a América, Cristóvão Colombo se tornou o primeiro europeu a avistar a costa da Guiana. E em 1581, os holandeses se tornaram os primeiros europeus a estabelecer uma colônia no atual território guianense, ao estabelecer nas margens do rio Pomeroon a colônia de plantação de Pomeroon. Em 1594, o explorador inglês Walter Raleigh ouviu falar de uma cidade de ouro na América do Sul, e no ano seguinte ele explorou o que hoje é a atual Guiana e o leste da Venezuela. Em 1596, Walter Raleigh voltou para a Inglaterra e publicou um livro chamado de A Descoberta da Guiana, onde faz um relato da sua viagem e conta de forma exagerada o que havia descoberto. Nesse mesmo ano, a colônia holandesa de Pomeroon foi destruída por índios e espanhóis locais. Os colonos fugiram para uma ilha chamada de Quique Overal no rio Essequibo, onde em 1616 construíram um forte chamado de Forte Ter Huggen, que logo passou a ser chamado de Forte Quique Overal, e fundaram a colônia de Essequibo. Em 1621, o governo da então República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos deu à recém-criada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais o controle sobre o entreposto comercial de Essequibo e a empresa passou a administrar a colônia. Em 1627, os holandeses fundaram no rio Berbice a colônia de Berbice, uma colônia separada mas também sob o controle da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, e em 1745, no rio Demerara, fundaram a colônia de Demerara. À medida que a produtividade agrícola das colônias holandesas aumentava, surgiu uma escassez de mão de obra. As populações indígenas estavam mal adaptadas para trabalhar nas plantações e muitas pessoas morreram de doenças introduzidas pelos europeus. Além disso, os primeiros colonizadores holandeses expulsaram os índios das suas terras natais e aqueles que eles não conseguiram, eles acabaram exterminando. Então a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais se voltou para a importação de africanos escravizados, que rapidamente se tornaram um elemento-chave na economia colonial. Embora os escravos africanos fossem considerados um elemento essencial da economia colonial, as suas condições de trabalho eram brutais. A taxa de mortalidade era elevada e as condições sombrias levaram a mais de meia dúzia de rebeliões lideradas pelos escravos. Em fevereiro de 1763, teve início a Revolta dos Escravos de Berbice, em que africanos escravizados liderados por um homem chamado Kufi assumiram o controle da região e conseguiram libertar cerca de 3.000 escravos, ameaçando o controle europeu sobre as Guianas. Os rebeldes foram derrotados em abril de 1764, após os holandeses receberem ajuda das colônias europeias vizinhas.
Essa foi a primeira grande revolta de escravos da América do Sul. Com a intenção de atrair mais colonos, os holandeses liberaram a área próxima ao rio Demerara aos imigrantes ingleses. Só que o fluxo de imigrantes ingleses foi tão grande que na década de 1760, os ingleses constituíam a maior parte da população europeia da colônia de Demerara. Em 1781, durante a Quarta Guerra Anglo-Holandesa, os britânicos ocuparam as colônias de Berbice, Demerara e Essequibo. Alguns meses depois, a França, que era aliada dos Países Baixos, assumiu o controle das colônias. Os franceses governaram as colônias durante 2 anos e, durante esse período, construíram uma nova cidade chamada de Longchamps na foz do rio Demerara. Em 1784, os holandeses recuperaram o poder sobre as colônias e estabeleceram a sua capital colonial em Longchamps, que foi rebatizada de Stabroek. Com o retorno do domínio holandês, teve início um conflito entre os colonos de Essequibo e Demerara e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, devido ao aumento de impostos sobre os escravos e à redução da representação dos colonos nos conselhos judiciais e políticos. Então, em 1792, as colônias de Essequibo e Demerara passaram para o controle direto do governo holandês e foram unificadas com o nome de Colônia Unida de Demerara e Essequibo, enquanto que a colônia de Berbice se manteve como uma colônia separada. Em 1795, durante a Revolução Francesa, os franceses ocuparam a Holanda e os britânicos declararam guerra à França. No ano seguinte, os britânicos enviaram uma expedição de Barbados para ocupar as colônias holandesas na América do Sul. Eles capturaram a Colônia Unida de Demerara e Essequibo, a colônia de Berbice, e em 1799 ocuparam também a vizinha colônia do Suriname a oeste. Em 1802, com a assinatura do Tratado de Amiens, que encerrou as hostilidades entre britânicos e franceses, as colônias foram devolvidas para a Holanda, mas já no ano seguinte a guerra foi retomada e as colônias foram novamente ocupadas pela Grã-Bretanha. E em 1812, a capital Stabroek foi renomeada para Georgetown pelos britânicos. 2 anos depois, foi assinado o Tratado Anglo-Holandês, confirmando a posse britânica sobre a Colônia Unida de Demerara e Essequibo e a colônia de Berbice, e em 1816, após a derrota de Napoleão nas Guerras Napoleônicas, a colônia do Suriname foi devolvida aos holandeses. Apesar do Império Espanhol ainda reivindicar a região, os espanhóis não contestaram o tratado porque estavam preocupados com as lutas das suas próprias colônias pela independência. Embora o comércio internacional de escravos tenha sido abolido no Império Britânico em 1807, a escravidão continuou e resultou na Rebelião de Demerara de 1823, quando cerca de 13.000 escravos se voltaram contra os seus opressores. Preocupadas com a diminuição da mão de obra nas plantações e com o potencial declínio do setor açucareiro, as autoridades britânicas começaram a contratar os serviços de trabalhadores mal pagos da Índia. Isso aliviou a escassez de mão de obra e acrescentou outro grupo à composição étnica da Guiana. Em 1831, a Colônia Unida de Demerara e Essequibo e a Colônia de Berbice foram unificadas como a Colônia da Guiana Britânica. Em 1835, o governo britânico pediu para o explorador alemão Robert Schomburg mapear a Guiana Britânica e demarcar as suas fronteiras. Conforme ordenado pelas autoridades britânicas, Schomburg iniciou a fronteira ocidental da Guiana Britânica com a Venezuela na foz do rio Orinoco, embora todos os mapas venezuelanos mostrassem o rio Essequibo como a fronteira leste do país. Em 1840, foi publicado um mapa da colônia britânica e a Venezuela protestou reivindicando toda a área a oeste do rio Essequibo. As negociações entre o Reino Unido e a Venezuela sobre a fronteira começaram, mas as duas nações não conseguiram chegar a um acordo e em 1850 ambos concordaram em não ocupar a zona disputada. A comissão de Robert Schomburg de 1840 também incluiu um levantamento da fronteira oriental da Guiana Britânica com a colônia holandesa do Suriname, estabelecendo seu limite até a nascente do rio Corantini. Os Países Baixos também levantaram um protesto diplomático, alegando que a fronteira deveria ser o Rio Novo e não o rio Corantini, e esse impasse segue até hoje.
No final da década de 1850, foi descoberto ouro na área contestada e isso reacendeu a disputa entre o Reino Unido e a Venezuela. Os colonos britânicos se mudaram para a região e uma empresa chamada British Guiana Mining Company foi fundada para explorar os depósitos, levando a protestos por parte da Venezuela. Então, em 1899, uma arbitragem realizada por um tribunal internacional deu à Guiana Britânica 94% do território e deixou para a Venezuela apenas a foz do rio Orinoco e um pequeno trecho da costa atlântica. Em 1904, foi resolvido um conflito diplomático entre o Brasil e o Reino Unido chamado de Questão do Pirará, pelo território na fronteira entre o Brasil e a Guiana Britânica. Através de uma arbitragem feita pela Itália, o Brasil cedeu parte do território em disputa situado a leste do atual território de Roraima, definindo assim a fronteira entre o Brasil e a colônia britânica. A Grande Depressão de 1929 trouxe dificuldades econômicas a todos os segmentos da sociedade guianense. Todas as principais exportações da colônia, como o açúcar, o arroz e a bauxita, foram afetadas pelos preços baixos e o desemprego disparou, fazendo a década de 1930 ficar marcada por agitações trabalhistas e manifestações violentas. Uma comissão real sob o comando do político conhecido como Lord Moyne foi estabelecida para determinar as razões dos motins e fazer recomendações. A comissão destacou uma profunda divisão entre os afro-guianeses e os indo-guianeses, os dois principais grupos étnicos da colônia. Então, para aumentar a representação da maioria da população na Guiana Britânica, a Comissão Moyne recomendou uma maior democratização do governo, além de reformas econômicas e sociais, sendo um ponto de virada na história da Guiana Britânica. Com os combates distantes e a colônia como parte dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, esse período foi marcado por reformas políticas contínuas e melhorias na infraestrutura. No final da Segunda Guerra, a consciência política e as exigências de independência cresceram em todos os segmentos da sociedade. O período do pós-guerra testemunhou a fundação dos principais partidos políticos da Guiana. Em 1953, após a adoção de uma nova Constituição, o Partido Progressista do Povo venceu as eleições e o político e fundador do partido, Cheddi Jagan, se tornou o primeiro primeiro-ministro da Guiana Britânica. Em 1962, a Venezuela entrou com uma reclamação na ONU sobre o resultado da arbitragem de 1899, com base em um memorando do secretário oficial Severo Malé, alegando interferência no resultado por interesses políticos. Em 1964, o político Lyndon Forbes Burham assumiu o cargo de primeiro-ministro e já no primeiro ano do seu governo as condições da colônia começaram a melhorar. A nova administração implementou políticas que favoreceram os investidores locais e a indústria estrangeira e em outubro de 1965 criou o Banco da Guiana. Em fevereiro de 1966, como resultado das reclamações da Venezuela na ONU sobre a arbitragem de 1899, foi assinado entre a Venezuela e o Reino Unido o Acordo de Genebra, descrevendo as medidas a serem tomadas para se chegar a uma solução. Alguns meses mais tarde, em uma conferência constitucional realizada em Londres, a colônia da Guiana Britânica conquistou a sua independência ao se tornar um domínio britânico. Em 26 de maio foi realizada a primeira sessão do Parlamento da Guiana e ainda nesse ano a Guiana aderiu à Comunidade das Nações. A recém-independente Guiana procurou melhorar a sua relação com seus vizinhos, mas a Venezuela anunciou que rejeitava a fronteira estabelecida em 1899 e a relação entre os dois países se complicou. Em 23 de fevereiro de 1970, a Guiana se declarou uma república cooperativa com o nome de República Cooperativa da Guiana e cortou todos os laços com a monarquia britânica. O governador-geral foi substituído por um presidente cerimonial, tendo o político Arthur Chung como o primeiro presidente. A partir desse momento, a fraude eleitoral e o aumento do autoritarismo governamental se tornou a marca do governo guianense. Então o primeiro-ministro Forbes Burham emitiu a Declaração de Sofia, onde revelava seus planos para o futuro da Guiana e isso aumentou o seu poder político. Só que em 1978, ocorreu o massacre de Johnstown,
onde 918 pessoas morreram em um culto liderado pelo norte-americano Jim Jones, e isso enfraqueceu o controle de Burham sobre a Guiana. Em 1980, foi promulgada a atual Constituição da Guiana, abolindo o cargo de presidente cerimonial e tornando o presidente executivo como chefe do governo. Com isso, Forbes Burham se tornou automaticamente o primeiro presidente executivo da Guiana. No início da década de 1980, a Guiana enfrentou uma grave crise econômica, acompanhada pela rápida deterioração dos serviços públicos, das infraestruturas e da qualidade de vida em geral, o que tornou o país um dos mais pobres da região. Nessa época, as florestas praticamente intocadas da Guiana foram derrubadas, depois que o governo Burham implementou um programa de ajuste estrutural que cedeu os rios e as florestas do país para empresas madeireiras e mineradoras brasileiras e asiáticas. Em 1985, Forbes Burham morreu e foi substituído pelo político Hugh Desmond Hoyt. Em 1986, o seu governo apresentou uma carta de intenções ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, demonstrando o compromisso e a vontade de reformar a política econômica do país. Em 1992, Cheddi Jagan foi eleito presidente. Ele manteve o programa de ajuste estrutural do FMI, que levou a um aumento do PIB, mas acabou prejudicando a classe média. Em 1997, Jagan morreu de ataque cardíaco e foi substituído pelo primeiro-ministro Samuel Hinds, enquanto que a viúva de Jagan, Janet Jagan, assumiu o cargo de primeira-ministra. Em 19 de dezembro desse mesmo ano, ela foi eleita presidente e se tornou a primeira mulher a assumir a presidência da Guiana. Mas já em 1999, ela renunciou ao cargo por problemas de saúde e foi sucedida pelo ministro das Finanças Bharat Jagdeo. Em 2002, 5 fugitivos de uma prisão de Georgetown deram início a uma onda de assassinatos, sequestros e roubos, se autodenominando guerrilheiros que resistiam ao governo. Isso levou ao surgimento de uma unidade paramilitar chamada de Esquadrão Fantasma, liderada por um traficante de drogas chamado Roger Khan, e a Guiana passou a ser considerada um narco-estado. Em dezembro de 2011, o presidente Bharat Jagdeo foi sucedido por Donald Ramotar. Seu mandato durou até maio de 2015, quando o oficial militar aposentado David Granger assumiu a presidência. Já no início do seu governo, a Guiana iniciou um contrato com a empresa ExxonMobil para perfuração de petróleo, para explorar mais de 10 bilhões de barris de petróleo nas águas territoriais do país. As perfurações tiveram início em 2019 e isso transformou o país em um produtor emergente de petróleo. Mas essa nova riqueza também levou a disputas de fronteiras marítimas com as nações vizinhas. Em agosto de 2020, David Granger perdeu as eleições e foi substituído pelo político Mohamed Irfan Ali, que se tornou o atual presidente da Guiana. No mês seguinte, a morte de 3 indivíduos mergulhou o país na pior agitação racial em anos, que segue uma longa história de tensão racial entre o povo indo-guianense e o povo afro-guianense. No dia 3 de dezembro de 2023, os venezuelanos participaram de um referendo para decidir se o país deve criar um Estado venezuelano na área de Essequibo. Esse referendo teve 95,93% de aprovação, e isso levantou preocupações sobre um possível conflito militar entre as duas nações sul-americanas. Atualmente, as principais atividades econômicas da Guiana são a produção de arroz e açúcar demerara, a mineração de bauxita e ouro e a extração de madeira, frutos do mar, petróleo e gás natural. A descoberta de grandes reservas de petróleo bruto na costa atlântica teve um grande impacto no PIB da Guiana, que foi o que mais cresceu nos últimos anos no mundo inteiro. Hoje a Guiana possui a 10ª maior economia da América do Sul e a 136ª maior do mundo, com um PIB nominal de 16 bilhões de dólares. Já o PIB per capita é de 20.564 dólares, sendo o segundo maior da América do Sul e o 48º maior do mundo. O IDH da Guiana é de 0,714, o que é considerado alto, mas sendo apenas o 10º maior da América do Sul, apenas à frente da Bolívia e da Venezuela, e o 108º maior do mundo. E essa é a história da Guiana,
o único país sul-americano a ser colonizado pelos ingleses. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.